Olá, Giovana, tudo bem? Bom, vamos então fazer uma revisão para a sua prova P1, ok? Para ela nós vamos revisar todo o conteúdo que a gente estudou, tá? Bem tranquilo, bem devagar, bem com calma, ok? Então a primeira coisa que nós vamos ver é uma coisa que você tá muito craque já, que é a notação científica, tá? Então, para nós relembrarmos, vou fazer dois exemplos aqui. Primeira coisa, você tem que pegar esse número aqui, grandão, e ver quais são os números diferentes de zero, que no caso aqui é o 28. E fazer o que com ele? Colocar uma vírgula sempre depois da primeira casa, né? Aí fica 2,8. Então 2,8 vezes 10 elevado a quem? Bom, agora nós temos que contar a quantidade de números que tem depois da vírgula, né? Então vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então fica 2,8 vezes 10 elevado a 7. Bom? O segundo exemplo, veja que começa com o número 0, é 0, alguma coisa. Então o expoente vai dar negativo. Toda vez que começar com 0, 0, alguma coisa, o expoente aqui em cima vai dar negativo. Então vamos começar da mesma maneira. Pegar os números que são diferentes de 0 aqui no final, desta vez, né? Que nesse caso é 47, colocar uma vírgula sempre depois da primeira casa. Então vai ficar 4,7 vezes 10 elevado a quem? Nós vamos contar, agora tem uma manhinha, a gente vai contar os números de uma vírgula a outra, isso é, desta vírgula até essa nova vírgula que a gente colocou. Quantos números, quantas casas tem aí? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai ficar elevado a menos 6, tá? Por que menos 6? Toda vez que começa com 0, o expoente é negativo. Aí a gente conta, coloca uma vírgula aqui e conta esse meio aqui, ó. Quantos números tem nesse meio aqui? Então, ficou 4,7 vezes 10 elevado a menos 6. Tranquilo? Bom, agora um outro assunto que você também domina, creio que você vai bem nele. Deixa eu subir aqui, que é a potência, tá? Nesse primeiro exemplo é um caso bem simples de potência, que você tem que simplesmente copiar o número de baixo, quantas vezes está indicando aqui em cima. Então, seria 3 vezes 3, tá bom? 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Como o número é positivo, tudo positivo, não tem problema nenhum, né? Agora aqui a base é negativa, mas tudo bem. Vamos copiar 3 vezes o número de baixo de novo. Menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4. Primeiro a gente multiplica os sinais, né? Ó. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Então o resultado vai ser negativo aqui. Agora a gente multiplica os números. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4 dá 32, 64, ok? Bom, resultado menos 64, tá? Não tem segredo. Você vai copiar esse número de baixo quantas vezes estiver mostrando aqui em cima. Nesse caso, o expoente é negativo. Veja bem aqui, ó. Né? Toda vez que o expoente é negativo é fazer aquela famosa cambota. Então o número que está em cima vai embaixo, o número que está embaixo vai em cima. Mas quem está embaixo do 2? Bom, sempre que eu não tenho nada, é 1. Tá? Então 1 vem em cima e o 2 vem embaixo. E aqui o expoente, que era menos 3, fica positivo. Bom, agora é só fazer 3 vezes o de cima e 3 vezes o de baixo. Tá? Se quiser fazer direto, tudo bem. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 sempre vai ser 1, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 1 sobre 8. Tá? Neste caso também é a mesma coisa. O expoente é negativo e o número aqui embaixo é negativo, mas tudo bem. Vamos fazer a cambota aqui. Embaixo do 2 tem 1, então fica 1 sobre 2, negativo, né? Elevado ao quadrado. Então 1 vezes 1 vai dar 1, negativo. E 1 vezes... Opa, esse negativo esquece por enquanto. 1 vezes 1
1 vezes 1 e 2 vezes 2, 4. Como que você vai fazer aqui? Ó? Não é menos 2 vezes menos 2? Menos com menos vai dar mais. Por isso que ficou mais aqui. Tá bom? Aí você faz, como é quadrado, menos com menos dá mais. Vamos ver o próximo exercício, que também é uma fração, porém, nós temos uma fração com expoente que está fora. Então, esse expoente ele serve tanto para um quanto para outro. Serve para o 3 e para o 5. Então, mesma coisa. Como é positivo, não precisa dar cambote. Então, fica 3 ao quadrado vai dar 9 e 5 ao quadrado, 25. Né? Esses dois aqui de dentro, você vai elevar ao quadrado. Não tem como simplificar, deixa assim mesmo. Agora, aqui como aqui é negativo, tá vendo? Ó, nós temos que fazer a cambota. O 5 vai para cima e o 4 para baixo. Tudo isso elevado ao quadrado. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que vai dar 25. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, vai dar 16. Não tem como simplificar também, deixa como tá. Beleza? Isso aí, creio que você não vai ter muitos problemas, não. Está craque já. Agora a gente fala sobre operações com frações, né? Então, quais são as principais operações da matemática? A soma, a subtração, multiplicação e divisão. O mais complicadinho aí é soma e subtração, tá? Quando o denominador não é igual. Então, vamos ver ele por primeiro. Soma e subtração. A primeira situação é quando os denominadores são iguais, tá? Nesse caso aqui, ó, tanto o 2, esse primeiro número aqui, esse segundo, os dois são 2. Então, é simples, só eu copiar. Quando eles são iguais, eu copio e faço o que? Faço a soma em cima. 1 mais 3 dá 4. Bom, aqui dá para simplificar, né? Se eu simplificar em cima por 2, vai dar 2, e embaixo por 2 vai dar 1. 2 dividido por 1 é o 2 mesmo, tá bom? Então, resposta 2. Agora, a segunda situação é quando os denominadores são diferentes. Olha, o 4 é diferente do 3. Então, quando for diferente, eu te ensinei uma manhinha muito legal. Você vai pegar esses dois números de baixo e vai multiplicar um pelo outro, né? Então, 4 vezes 3 vai dar 12. Aí você coloca embaixo. Já em cima, você vai primeiro multiplicar daqui para cá. E depois, você vai multiplicar daqui para cá. Então, primeiro, vamos fazer 3 vezes 3, que vai dar 9. Aqui é menos, então fica menos, certo? Agora, você vai multiplicar 4 vezes 2, que vai dar 8. Beleza. Tá? Sempre primeiro começando daqui, depois daqui. Então, 9 menos 8 vai dar 1. Embaixo você copia o 12. Não dá mais para simplificar. Tá ótimo assim. Tá bom? 1 sobre 12. Então, toda vez que for diferente, você faz isso. Primeiro multiplica os dois de baixo, depois multiplica esse, depois faz esse. O sinal que tiver aqui, você coloca no meio. Se for menos, é menos. Se for mais, é mais. E faz a continha. Tá? Agora, multiplicação de fração. Tá? Já vimos soma, subtração, agora vamos ver multiplicação. A multiplicação é o processo mais facinho, certo? Ele é o mais facinho. Por que é o mais facinho? Não importa se embaixo os denominadores são iguais ou diferentes. Você simplesmente vai fazer o quê? Você vai multiplicar o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Só isso. 3 vezes 5, 15. 4 vezes 6, 6, 12, 24. Certo? Não dá para simplificar. Acabou aqui. Tá vendo? Ah, se for igual, do mesmo jeito. Só fazer do mesmo jeito, não tem problema. A divisão, aqui embaixo, veja bem. A multiplicação foi muito fácil, não foi? Então, o que eu ensinei para você? Um jeito de a gente transformar a divisão em multiplicação. Aí, se transformando em multiplicação, fica fácil, porque é só o de cima pelo de cima e de baixo pelo de baixo. Como que eu faço isso, então? O primeiro número, eu simplesmente copio, né? 8 sobre 4. Já esse segundo, eu dou a cambota. Tá vendo o segundo número aqui, ó? O segundo, eu dou a cambota, eu inverto ele. Então,
fica 2 sobre 6. Aí, ao invés de divisão, eu coloco o quê? Multiplicação. Pronto, é só isso. O que eu faço na multiplicação mesmo? O de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. 8 vezes 2, 16. 4 vezes 6 dá o 24. Agora, dá para simplificar? Lógico que dá. Primeiramente, vamos simplificar por 2 aqui, por 2 aqui. Vai dar 8 sobre 12. Vamos de novo simplificar aqui por 2, aqui por 2. Vai dar 4 sobre 6. De novo por 2 vai dar 2 sobre 3. Então o resultado ele é 2/3, né? Aqui não dá mais para simplificar, tá bom? Tranquilo. Então quando for divisão, dá a cambota no segundo número e multiplica. Para encerrar, vamos falar sobre a geometria. Espirrei. Eu sei que você falou saúde aí, obrigado. A geometria, quais são os pontos fundamentais da geometria? O ponto, a reta e o plano, tá? Então nós estamos vendo os três aqui, ó. Esse plano aqui é um plano beta, tá? É como se fosse um mapa. Nós temos o quê? Uma reta, que é a letra R minúscula, tá? Mas pode ser qualquer outra letra, mas sempre com uma letra minúscula. E nós temos dois pontos, o ponto A e B, que sempre representa por uma letra maiúscula. Então nós temos dois pontos numa reta que está dentro de um plano. Basicamente é isso. Ponto é aquilo que serve como referência, né? Da minha casa até a sua casa. Aqui é um ponto e a sua casa é outro ponto, tá? O caminho que liga esses dois pontos é uma reta. O que são pontos colineares? Pontos colineares são os pontos que pertencem à mesma reta, né? Exemplo, o A e o B, elas estão na mesma reta, estão na reta R, então eles são pontos colineares, correto? Vamos olhar esse exemplo aqui do lado aqui, ó. Nós temos duas retas, temos um plano alfa, uma reta R e uma reta S. Veja bem, na reta R nós temos o ponto A, nós temos o ponto M aqui no meio e o ponto C. Já na reta S nós temos o ponto B, o M de novo aqui no meio e o D, tá? Então quem são os pontos colineares da reta R, por exemplo? Da reta R é o A, o M e o C. E da reta S é o B, o M e o D, tá? São pontos que pertencem à mesma reta. Por exemplo, o ponto A e B, eles não são colineares, porque eles não estão na mesma reta, estão em retas diferentes, tá ok? Agora, o que são retas concorrentes? São retas que se cruzam, tá? Porém, não formam um ângulo de 90 graus, que é esse ângulo aqui, ó, uma cruzinha, tá? Então, quando não formam um ângulo de 90 graus, elas são retas concorrentes. Já quando formam um ângulo de 90 graus, elas são retas perpendiculares. Também temos as retas que são paralelas, que elas andam, não se cruzam, mas estão indo na mesma direção. Igual essa aqui que eu fiz aqui, tá bom? São os três tipos de reta que você vai encontrar, que você tem que saber. O que é uma semirreta? Uma semirreta é onde ela tem um ponto de partida, porém ela não para no ponto de chegada, ela continua, quer dizer, é uma reta que continua, tá? Já um segmento de reta, ela tem o início e tem o fim, ela para aqui no fim, no ponto. Basicamente é isso, tá? Isso aqui é uma semirreta e isso aqui é um segmento de reta. Bom, Giovana, sua prova é isso aí, ó, babinha, tá? Mais fácil que morder água, muito fácil, tá? Você tem que fazer o quê? Estudar bastante. Agora o que você vai fazer? Você vai entrar no link aí, vai baixar o exercício simulação de prova, tá? Você vai fazer esses exercícios de simulação como se fosse uma prova, sem consulta, mas bem com calma. Toda vez que você fizer um exercício, volta e confere, vê se você não errou nenhuma conta, se você não copiou errado, tá? Não precisa ter pressa, tá? Faça bem tranquilamente, com calma, até porque você sabe, é algo que você está muito boa já, tá? Então faça tranquilamente, tá? No final dela, na última folha, você vai ter a correção, tá? As respostas certas.
E um pouquinho mais embaixo você vai ter lá a quantidade de acerto, aí você consegue ver qual seria a sua nota, tá? Aí você já tem uma noção se você está bem, se você não está, ok? Boa sorte na prova, estude bastante, faça os exercícios, tá? Tudo de novo, estude, tá bom? Confio em você, tá? Boa sorte, abraço, tchau!